E aí, pessoas que não aprendem história com animação tosca na internet, tudo bem com vocês? Eu esbarrei nesse canal, graças aí ao João Carvalho, e muito obrigado, João, o do Impérios AD. Nunca tinha ouvido falar, vi esse vídeo aí do João comentando o vídeo do Stalin, e eu descobri que ele tem vídeo a respeito da China. Eu pulei para metade do vídeo, porque eu vou falar só sobre o pouco que eu sei dessa parte da história da China, né, que é a parte mais antiga ali, antes do século XVIII, não conheço muito. Mas já deixa aí um like, um comentário que eu sempre esqueço de pedir. E já compartilha esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque depende de vocês para ajudar o canal a crescer. E vamos ver o que o Impérios AD fala da história da China. Esses penteados lindos, eles resolvem criar a última dinastia da história da China, a dinastia Qing. A economia cresceu, os mercados abriram, reduziram impostos, eles Mercados abriram não, né? plantam batata, eles vendem batata e sal, muito sal. Batata não é das Américas, assim como os tomates. Se eu não me engano, batata é uma parada nossa, né? Eu não lembro da China já plantar batata nessa época. Exportam chá, seda, literatura, arte, teatro, era a maior economia do mundo e a maior população do mundo, gente demais. Mas o imperador Qianlong morre, a economia cai, a China fecha, o mercado fecha, param de vender ópio. Param de vender ópio? Abram o país. Não foi bem assim, né? Inclusive essa imagem que mostra aí no fundo, com essas bandeiras, Suíça e outros países, chama 13 Fábricas, que era uma região aqui de Guangzhou, onde tinham várias fábricas estrangeiras. E hoje 13 Fábricas é o nome de um bar em Guangzhou, se eu não me engano. Comprem o bagulho, diz o Reino Unido. Eles vendem ópio, eles gostam de ópio, eles brigam pelo ópio. Eles vendem, os britânicos traficam ópio para dentro da China, né? Começa a primeira guerra do ópio. Os chineses não querem mais ópio, os ingleses querem dar mais ópio aos chineses. Não querem dar, eles querem traficar. Porque qual que é a jogada? Eu explico isso no meu vídeo sobre o Nerdcast e Guerras do Ópio, que também é um programa muito bom para se ouvir. O Império Britânico comprava muita coisa da China, principalmente porcelana, chá e seda. Basicamente era isso aí. E pagava em prata. Essa prata que vinha também basicamente através do Império Espanhol, que sugava da gente lá na América Latina. E criou um desequilíbrio na balança comercial do Império Britânico, porque vinha muita prata para cá, tipo 30% da prata do mundo estava vindo para a China, enquanto eles só levavam produtos, né? E aí eles pensam, pô, o que a gente pode vender para os chineses, que já era a maior população do mundo na época, coisa de 450 milhões de pessoas. O que a gente pode vender para esses caras que vai trazer dinheiro para a gente? Ópio. E eles começam a traficar droga. Já existia ópio, né? Mas assim, eles começam a traficar pesado para dentro da China. E a China entende o problema das drogas naquela época e fala, olha, não está proibido isso aqui, não pode vender. E os caras criam uma guerra justamente para continuar vendendo droga. Rainha Vitória, maior traficante de droga da história. Os chineses perdem a guerra, os ingleses ganham Hong Kong, assinam um tratado de Nanquim. Só mais uma fumada, chinês. Não, cara. Eles brigam de novo. A Segunda Guerra do Ópio. De novo os ingleses ganham e de novo os chineses perdem. E vira bagunça. Reino Unido, França e Estados Unidos entram e saem a hora que querem. A França estava aqui, né? Já Laos, Camboja, e tinha ali uns acordos com a Tailândia, estavam no Vietnã. E os Estados Unidos vão, invadem também Beijing, eles queimam lá, tocam fogo em Beijing. E eles vão pegar Xangai, dividir no meio, metade fica para a França, outra metade fica para os Estados Unidos, Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, e um pedacinho lá fica para o Japão. Não tinha nada que eles pudessem fazer. Com licença, senhor. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, já não tem mais nada aqui. Imagina se tivesse. Então poderiam ir embora e nunca mais voltar? Eles vão, mas fica fome, crise financeira, corrupção, violência... Eles nunca foram. Tanto que Xangai só volta mesmo para controle da China, só acaba lá a parte da colonização internacional, como eles chamavam, comunidade internacional que dividiu Xangai, só acaba em 1943. Rebelião. A rebelião. Rebelião Taiping, que mata mais de 30 milhões de pessoas. A China voltou a se fechar, mas ia abrir... A rebelião Taiping é uma rebelião do povo contra a presença estrangeira, porque nesse movimento da Primeira Guerra e da Segunda Guerra do Ópio, acho que na Segunda, eles forçam também a imposição de religião, de deixar trazer os missionários para cá, para começar a pregar e converter chineses e tal, e aí os chineses se revoltam também contra isso e querem acabar com isso.
E um exemplo de que os estrangeiros nunca deixaram é que eles se juntam com o Império Chinês contra a população. Porque se a população vencesse contra o Império, os estrangeiros teriam que ir embora. Então eles nunca deixaram, nunca saíram daqui. Então esse negócio de o mercado abriu, o mercado fechou, isso nunca rolou. Porque eles forçaram a abertura na Primeira Guerra do Ópio e foi isso aí. E abrir de novo com ele, o exterminador da monarquia, o proclamador do caos, o Muppet de Lenin, Sun Yat-sen. Que vergonha alheia chamar o cara de Muppet do Lenin, né? Um monstro do abismo. Que nome é esse, né, cara? O cara que é considerado o pai da nação, tanto aqui quanto em Taiwan, me bota ali monstro do abismo, Muppet do Lenin, é uma vergonha, né? O Sun Yat-sen, ou Sun Zhongshan, é da cidade aqui, perto de onde eu moro, que é Zhongshan, dá uns 15 minutos de carro. Ele foi um dos líderes da Revolução Xinhai, que derruba o último império chinês, né, o imperador Puyo, que é da dinastia Qin, e instaura a República da China. Ele não fez isso sozinho, né? Já existiam movimentos assim na China há bastante tempo, e aí ele vai estudar no Havaí, depois ele vem se organizar em Hong Kong, e começa esse movimento por aqui. Ele não fez nada sozinho, ele não era um Muppet do Lenin, né? Que é uma vergonha o cara falar um negócio desse. A dinastia Qing cai e nasce a República da China em 1912, comandada pelo PCC, Partido Comunista da China. Cara, Wikipédia, cara. Wikipédia evita tu passar um erro ignorante desse. Só segue a Wikipédia que tá suave, mano. A República da China começa em 1911, não 1912. O Partido Comunista Chinês, PCCH, só vai surgir em 1921. Já existiam movimentos trabalhistas, sindicalistas, já existia muita gente traduzindo o texto de Marx, Lenin, etc. para cá, mas aqui mesmo dentro da China já existia gente criando, né, esses trabalhos a respeito disso, mas o Partido Comunista só surge 10 anos depois. É uma vergonha, né? Ele morre em 1925, mas deixa ele, Chiang Kai-shek, para governar no seu lugar. Agora o Japão queria... De novo, eu sou obrigado a parar a cada 2 segundos. O Sun Yat-sen morre, mas quando ele assume a presidência da República Popular, a República da China, provisoriamente, e aí depois ele passa isso para um senhor de guerra, se não me engano, que é Yang Xinkai, alguma coisa assim é o nome dele, eu sempre esqueço, porque a China nessa época estava dividida em vários senhores de guerra. O Chiang Kai-shek é casado com uma filha do Sun Yat-sen, se eu também não me engano, mas é da família do Sun Yat-sen. E o Chiang Kai-shek vai tomar controle da Kuomintang depois que o Sun Yat-sen falece, e aí o Chiang Kai-shek vai fazer aí a marcha para o norte, começar a reunificar a China contra, né, esses senhores de guerra e tal. Mas não, o Sun Yat-sen não passou a presidência para o Chiang Kai-shek. Não queria a China, toda a China, mas precisavam de um pretexto para invadir a China. Começa a Segunda Guerra Mundial, ninguém precisa de pretexto para mais e nada. Essa bandeira no capacete dele é a bandeira da Kuomintang e Taiwan, né? Porque a bandeira da República da China era uma bandeira com 5 linhas, sim, verticais. Inclusive uma das linhas representava o islamismo, os muçulmanos. Eles invadem a China, mas os EUA... Os Estados Unidos cometem 2 crimes de guerra e até hoje tá tudo certo, né? Acabou o Japão. Não, né? A Segunda Guerra aqui acaba, não é por causa das bombas, tanto que eles largam a segunda bomba atômica em Nagasaki e a vida continua. O que realmente fez os japoneses se renderem foi o Exército Vermelho invade Berlim, toma lá e acaba com os nazistas, e eles movem todo o esforço de guerra para a Ásia. O exército mais forte japonês estava na Manchúria, que é aqui no norte da China. O Exército Vermelho destrói esse exército, toma tudo deles. E aí quando os caras pensam, pô, acabou mesmo, a gente não tem mais o que fazer. Tanto que Hiroshima e Nagasaki eram cidades assim, irrelevantes. A ideia da bomba atômica ali foi mais para botar na mesa e mostrar, olha o que a gente tem. Porque eles poderiam ter ido para cidades maiores, como Tóquio. Poderia ter atacado Tóquio, não fizeram. Atacaram cidades pequenas. Então, não foram as bombas atômicas que acabaram com a Segunda Guerra no Pacífico. Trabalharam no processo, mas o principal mesmo foi o Exército Vermelho acabar com o maior exército japonês. Mas essa nova república já estava muito velha, então eles criam uma nova república, mais nova ainda, com ele,
o ursinho panda comunista Mao Tse-tung. Nossa, cara. Se uma república incomoda muita gente, duas repúblicas incomodam muito mais. Olha que texto horroroso. Que coisa horrorosa. A república era muito velha e eles criaram outra. Não, cara. Em 1927, em maio de 27, rola um massacre do Chiang Kai-shek contra comunistas em Xangai. O Zhou Enlai estava lá, que é um dos caras, aí, que vai se tornar um dos líderes do Partido Comunista, estava lá em Xangai nesse dia. O Chiang Kai-shek se junta aí com várias gangues em Xangai para atacar comunistas. Existia uma ala à esquerda da Kuomintang, que é a que existe até hoje, né? Mas isso naquela época foi pro saco, porque o Kuomintang foi full fascismo, full direita, né? Inclusive, o Chiang Kai-shek traz um consultor nazista para cá para trabalhar nessa guerra civil contra os comunistas. E aí o Chiang Kai-shek recebe apoio dos Estados Unidos, porque fascismo é com eles mesmo. E aí vai ter a Guerra Civil, que depois vem a República Popular da China, cara. Que texto horroroso. Começa a Guerra Civil Chinesa, que durou 9 anos. Depois de muita morte, destruição e caos, Chiang perde. Não, dura mais, né? Porque começa em 27, para em 36, eu acho, né? Que é quando começa a Segunda Guerra, quando o Japão invade. E aí acaba a Segunda Guerra Mundial, acho que em 45 ou 46 eles retomam a Guerra Civil, que vai até 49. Então foi aí uns 12, 13 anos de Guerra Civil. Ele foge, mas leva a China com ele aqui, Taiwan, e briga com a outra China, a maior, de Mao, que fica e cria a Vocês têm República... ideia? Quando rola isso tudo em 27, o Partido Comunista era pequeno, o exército deles era muito pequeno, e o Chiang Kai-shek tinha muito mais poder, que eles já vinham construindo isso desde 1911, né, com Sun Yat-sen, toda a estrutura. Né? E aí eles fazem a grande marcha para fugir do Chiang Kai-shek, do exército da Kuomintang, que vai aí 12 mil quilômetros, e as estimativas de que de 80 a 100 mil pessoas que começaram a grande marcha, só uns 7 mil terminaram. Muita gente desistiu pelo caminho e outras pessoas foram morrendo pelo caminho, em batalhas, etc. Esses 7 mil, com Mao Zedong, Zhou Enlai e Lin Biao, essa galera que começou ali, se transformou em coisa de milhões depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vão para o norte, para a Manchúria, para ter acesso ali aos armamentos que os soviéticos tomam dos japoneses. Inclusive os Estados Unidos tentou mandar muita gente da Kuomintang de avião para a Manchúria para que os soviéticos não tomassem esse armamento, mas não deu. E aí o Exército de Libertação Popular, né, que é o Exército do Partido Comunista, toma esses armamentos. E aí o Mao, como grande líder que era, vai arregimentar aí 5 milhões de camponeses por exército, e aí já era, né? E o resto é história. República Popular da China, comunista. De volta à China, Mao faz um discurso inspirador ao povo. Povo da China, hoje é o início de uma nova era. Nós prosperaremos, nossa nação será forte, igual e unida sob o comunismo. Chegou a hora do grande salto adiante. Lá vem. 45 milhões de pessoas morrem. É, claro, né? Sempre esses números assim extremamente altos, né? Eu sempre relembro isso toda vez que falam sobre mortes na China. Existia já um processo. A China era o 9º país mais pobre do mundo. Passou por 2 guerras do ópio, Revolução Taiping, Revolução dos Boxers, Primeira Guerra Sino-Japonesa, Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é a Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, pobreza, porque era um país que estava sob dominação colonial de vários outros países. E aí, quando chega em 49, esse processo ainda está se refletindo, né? Ainda é uma inércia que se arrasta. Não é porque o Partido Comunista decidiu matar um monte de gente. Então, não existe essa intenção. E aí, claro que o grande salto adiante tem problemas. Um deles, eles removeram muita gente das zonas rurais para trabalhar com indústria, quando os caras não sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles tinham que aprender, forçou uma industrialização e não tinha arroz para esse povo comer, porque não tinha gente para plantar. Então foram decisões que hoje, né, que é muito mais fácil a gente julgar hoje, foram decisões burras que ocasionaram isso. Mas é diferente dizer que houve intenção de matar essas pessoas. E aí eu acho que é um dado muito interessante a gente pensar assim. Quando começa a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, a China tinha cerca de 450 milhões de pessoas. Quando o Partido Comunista vence a Revolução,
em 1949, a China tinha cerca de 550 milhões. Então foi um acréscimo de 100 milhões de pessoas em mais ou menos aí pouco mais de um ano, 110 anos. Um século, né? 110 anos. 100 milhões de pessoas, 110 anos. Quando Mao Zedong morre, em 76, a expectativa de vida da China já tinha ido para 69 anos, que era 35. E em 1980, quando eles começam a política do filho único, a China já tinha quase 1 bilhão de pessoas. Em 30 anos, eles adicionaram 500 milhões de pessoas. Em 100 anos antes, eles adicionaram pouco mais de 100 milhões. Isso tem a ver com a melhoria de saúde, principalmente acesso à saúde básica, né, que o Mao investe muito nas áreas rurais, e acesso à comida e etc. Então esse número é sempre jogado bem para cima, e tem gente que fala mais, aí, em 80 milhões, porque também botam muita coisa na conta da fome, como, sei lá, difteria, e varíola, e febre amarela, qualquer doença que matasse, bota lá conta como se fosse tivesse morrido de fome. Os números aí de gente mais séria vão girar na casa entre 10 e 15 milhões, que é muita gente, mas não é uma coisa como se tivesse feito intencional. Esse é o maior ponto, não foi intencional. Houve problemas, mas eles não tiveram a intenção de matar ninguém, tanto que depois em 30 anos eles dobram a população do país. Mao morre na década de 80, Deng Xiaoping. Nossa, maluco. O Mao morre em 76, cara. Wikipédia, mano. As informações que ele tá passando são só Wikipédia. Não tem nada assim, né? Não precisa ler os livros que eu li para fazer esse vídeo. É só seguir a Wikipédia bonitinha. Xiaoping surge como novo líder da China. Agora vamos abrir o mercado, baixar os impostos, descentralizar o governo, investir na educação, ciência, tecnologia e arte. Libera geral. Parece, né? Peraí, então a China vai ser capitalista? Claro que não. Nunca foi. É, cara, claro que não. Ah, xenofobia, né? Ainda que susto. Essa foi por pouco. É o capitalismo que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, né? E o mesmo capitalismo nos Estados Unidos está lá com 30 milhões de pessoas que não têm comida todos os dias, vivem em insegurança alimentar. Então, claro que a China não é capitalista, né? Tem muita gente que argumenta que a China não é socialista porque também tem muita empresa privada, tem burguesia, tem bilionário dentro do Partido Comunista, mas não é capitalista. Por exemplo, acho que as 300 maiores empresas da China são estatais. É um número grande assim. Se não é 300, com certeza é mais de 200. São empresas estatais. E aí existe todo esse movimento de distribuição de riqueza dentro do país, tanto que eles anunciaram no fim do ano passado um experimento na cidade onde eu morava, em Jiashan, para aumentar a renda de todo mundo e que 85% da população tem que ter uma renda média alta, que agora eu não me lembro qual que é o valor, porque a ideia é de uma prosperidade comum. Não é todo mundo ganhar a mesma coisa, mas é todo mundo ganhar bem o suficiente. E daí para frente, aí cada um por cima. Mas essa é a ideia, que todo mundo tem uma vida muito boa. Eu tenho que ver como é que está esse movimento em Jiashan, mas eles anunciaram que iam começar esse ano. Papai, o que foi, Xiaomi? Eu tô com fome. Peraí. Aqui, come essa maçã. Bom, menino. Eu tô tentando entender se isso é uma analogia da Xiaomi copiando a Apple. Assim, não consigo entender muito. Quando vieram muitas dessas empresas para cá, e um exemplo muito bom é o das empresas de trem-bala, eles tiveram por contrato que compartilhar tecnologia. Então, veio empresa estrangeira para cá, construir as primeiras linhas de trem-bala e trens, etc., mas eles tiveram que compartilhar a tecnologia. E a China pegou isso, aperfeiçoou, e hoje tem a maior malha ferroviária de trem-bala do mundo. E aconteceu com muita coisa. Inclusive, era o que eles queriam para as vacinas da Pfizer, da Moderna. Eles falaram, a gente compra, mas vocês têm que compartilhar a tecnologia porque a gente quer produzir as nossas. E eles falaram, não, a gente não faz. Sendo que Pfizer e Moderna desenvolveram as vacinas deles com o dinheiro dos Estados Unidos, o pagador de impostos dos Estados Unidos que bancou essas vacinas. Come tudo, tá? Bônus AD.
A argamassa usada para colar as pedras na muralha da China era feita Sim. com arroz papa. Então, na próxima vez que você pensar em reclamar que sua mãe ou esposa fez aquele mingau de arroz, lembra disso. Já ouviu falar em Tsushu? Esse é o nome chinês para um joguinho que a gente chama de futebol e que foi inventado lá na China. A primeira bola de futebol foi feita lá com couro, pena e cabelo há 2.200 anos atrás. A China tem concurso público há mais de 2.000 anos. Cuspir, arrotar e peidar durante a refeição é considerado um hábito saudável e normal na China. É considerado saudável e normal porque para eles aqui, porque eles acreditam, assim, principalmente nas religiões tradicionais chinesas, né? Não o budismo, mas as chinesas mesmo. Se tá te incomodando, tá dentro de ti, tá te incomodando, você tem que colocar para fora. Mas não é uma parada que acontece o tempo todo. Principalmente peidar não acontece o tempo todo. Arrotar, assim, às vezes, mas também não é. No nosso refeitório da empresa, raramente acontece, por exemplo. Será que é por isso que metade dos suínos do mundo estão lá? Não, metade dos suínos do mundo estão aqui porque 1,4 bilhão de pessoas comendo, né, cara? Muito obrigado a todos vocês. Nossa, cara, que vídeo ruim, né? Eu vou assistir o resto depois, né, o começo ali, com mais atenção e vou tentar dar uma lida nessa parte para fazer um vídeo sobre a primeira parte do vídeo, porque é uma parte da história da China que eu não conheço muito, mas vergonha, né? Como eu falei, segue a Wikipédia, mano. Falar que a República da China começou em 1912 e o Partido Comunista que já estava tocando. Meu Deus, errando data da morte do Mao, umas paradas básicas, né? Já dizia o grande Marcelo do Não Adivinho. Da onde a gente não espera nada, é que não vem nada mesmo.